Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, no capítulo 15, com muita alegria quero abraçar todos os nossos pastores, Setorial 3, grande número hoje aqui conosco. Que bom revê-los, glória a Deus. E outros de outros setoriais também aqui presentes, graças a Deus. Meus amados, vamos ao texto da leitura bíblica devocional, Atos, capítulo de número 15, versículo de número 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum. Glória a Deus. Além dessas coisas essenciais. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos compartilhar com a igreja sobre esse parecer, o parecer do Espírito Santo, com base nesta expressão tão preciosa desse versículo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E de início, meus irmãos, seria muito importante que falássemos um pouco sobre, ou pelo menos definíssemos, essa definição se encontra em qualquer dos dicionários, o que é um parecer. São tantos pareceres, né? Tem um parecer jurídico, tem um parecer da instituição tal, tem um parecer do Ministério Público, tem um parecer, né, do Judiciário, tem um parecer da Convenção. São muitos pareceres. Mas nós estamos falando do parecer do Espírito Santo. Mas o que é um parecer? Então, podemos ler todos juntos? Parecer, espécie de manifestação na qual se expressa uma opinião favorável ou contrária à proposição a qual se refere. O parecer, ele sempre vai manifestar uma opinião a favor ou contra. Se você me perguntasse, pastor, qual o seu parecer? Eu devo viajar a faixa de Gaza? Eu disse, não, meu parecer é contrário. E você vai entender perfeitamente. Qual o seu parecer? Eu devo manter a minha viagem a Israel? Meu parecer é contrário. Mas se você disser, pastor, qual o seu parecer? Eu devo ir, né, participar das festividades da igreja aqui no interior do estado, parecer é favorável. Então a gente sabe que o parecer, ele sempre essa manifestação, manifesta uma opinião favorável ou contrária, né, na proposição a que ele se refere. Às vezes é uma decisão que você precisa tomar, é um projeto que você está interessado em colocar para frente, e assim por diante. Mas, meus irmãos, eu estava meditando nesta palavra do Senhor e muito empolgado com aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, a propósito de que estava nas festividades, no encerramento das festividades da nossa querida AD Nova Assunção, com o pastor Adail, e o tema girava em torno deste capítulo 15, sobre pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E não somente uma breve reflexão da palavra que ali expomos, mas depois aquilo que o Espírito Santo ficou ministrando no meu coração. E o Senhor nos dirigiu para compartilhar também convosco no nosso culto nesta noite. Havia a necessidade de um parecer na igreja de Antioquia. A igreja havia crescido sobremaneira. Irmãos vindos da dispersão, vinham de todas as partes, de Cirene, da Etiópia, da Judéia, de Jerusalém. Irmãos já recém-convertidos, tocados, impulsionados pelo poder do Espírito Santo, proclamando a palavra, testificando de Jesus. A igreja de Antioquia, de repente, emerge como uma grande igreja
ali estava Barnabé, ali estava Paulo, outros notáveis irmãos em Cristo. A igreja crescia e florescia, mas de repente eclode no seio da igreja uma controvérsia muito grande, como nós vamos encontrar no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Controvérsia essa que dizia respeito à exigência de alguns irmãos egressos do judaísmo e recém-convertidos ao cristianismo, que estavam exigindo que os novos irmãos, principalmente os gentios recém-convertidos, fossem circuncidados em obediência à lei e à tradição da lei de Moisés. E todo esse imbróglio que agora se levanta na igreja, gerando contenda, gerando discussão, e discussões acaloradas, meus irmãos, e que trouxe a igreja, o ambiente comunitário da igreja, a instabilidade, a incerteza quanto aos princípios da fé cristã que estavam sendo bombardeados pela tradição e pelo tradicionalismo da lei de Moisés. E é nesse ambiente que Paulo e que Barnabé se levantam e começam a contradizer aquele ensino. E você que está com a Bíblia aberta, acompanha comigo, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículos 1, 2 e o 24, nós podemos observar 3 aspectos dessa controvérsia. Veja o primeiro aspecto desta controvérsia: o ensino, pode passar, eu acho que está no slide errado. O ensino contrário à fé em Cristo. Atos 15, 1. Os irmãos podem acompanhar claramente. Diz o texto: ensino contrário à fé gera controvérsia, gera contenda, gera instabilidade, gera discussão. Porque o contraditório se levanta combatendo a verdade que já está estabelecida. Então você observa, primeiro aspecto desta controvérsia: ensino contrário à fé. Mas, irmãos, olha, me chama muita atenção esse versículo 1 de Atos 15. Nós estamos como que agora entrando na igreja de Antioquia naquela época, naquela ocasião, diante daquele cenário todo. Olha o que estava acontecendo. Alguns indivíduos, não tem nem nome, são os indivíduos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. É incrível como tem uns indivíduos que aparecem ensinando. Esse povo causa uma tribulação, principalmente quando o pastor, como tem muitos pastores de congregação, posso fazer essa aplicação. Às vezes chega um indivíduo, você não sabe nem de onde é, irmão, venha dar aqui uma palavra, termina o culto, você já tem problema para 5 meses. Só basta ele falar meia hora, você já tem problema para a semana todinha, e às vezes é problema que não acaba mais. Mas vamos falar um pouco desses indivíduos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes. Interessante que só tinha essa doutrina para os homens, não tinha para as mulheres. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, e aqui eles pegam pesado, não podeis ser salvos. Algo me chama muita atenção aqui, que esses indivíduos, que são taxados de indivíduos, eles não têm nem sequer nome. Isso que me faz entender também que se eles não tinham nome, não tinham credibilidade, não estavam credenciados para chegar na igreja, principalmente na igreja de Antioquia, onde tinha mestres, doutores e profetas, homens sábios na palavra, e querer ensinar o que os apóstolos já tinham colocado diante da igreja do Senhor, com toda certeza. Não tinham credibilidade, eles só tinham orgulho de estar ali, em defesa de uma tradição, não mais da fé. Mas, meus irmãos, então alguns indivíduos, e esses indivíduos ainda hoje, eles estão zanzando por aí, de igreja em igreja. Fazem seus próprios ministérios, fundam suas próprias convenções, e na verdade eles vivem afundados, de tanto fundar.
mas são esses indivíduos que trazem um ensino pernicioso. Mas vamos o segundo aspecto de controvérsia. Diga assim comigo: contendas e discussões acirradas. Paulo tem muito cuidado com isso. Meus irmãos, não percam tempo com essas discussões de genealogias, esses temas que trazem dissensões, discussões acirradas. Paulo fala muito com isso. Não percam tempo, evite. Paulo diz: evita o herege. Mas tem irmão que adora conversar com herege. Então havia um outro aspecto de controvérsia: contenda e discussões acirradas. Veja o que diz o texto. Eu fico às vezes pensando, meus irmãos, nesses indivíduos, porque esses indivíduos, veja o que diz o texto, que eles desceram da Judeia. Esses indivíduos, eles sempre assim, eles descem, sabe, irmãos? Eles nunca sobem. É um ensino mesmo baixo, é um ensino ralo, é um ensino desprovido de fundamento, de graça, de autoridade, porque não há procedimento. E o que é que eles geram com isso? Contenda e discussão. Versículo de número 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, meus irmãos, discutir com Paulo era um negócio complicado sobre as Escrituras. E aí você junta Paulo e Barnabé, e mesmo assim a discussão continuava. A contenda continuava. E diz a palavra do Senhor: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, não é porque Paulo e Barnabé estavam contendendo, eles estavam discutindo com os indivíduos que tinham chegado e estavam ensinando. É aqueles indivíduos que chegam com a carta falsa, sabe? Porque nem carta eles traziam. Vocês vão ver que eles não traziam carta. É aqueles indivíduos que tiram uma foto com a gente depois do culto. Sou muito amigo do pastor Antônio José, ó. Preguei lá. Esses indivíduos, eu estou falando desses indivíduos. Que ele usa a sua foto, não, ele está certo que vem pregar aqui. Mas eu não sei nem quem é o irmão, tirou uma foto. E ele faz o merchandising dele todinho lá, que eu vou pregar. E eu ainda passo um mentiroso sem saber nem o que está acontecendo. Diga assim para quem está ao seu lado: cuidado com esses indivíduos. Eu estava meditando sobre Jesus, não deixa eu ficar com raiva desses indivíduos, não, porque eles estão por aí. E tendo havido, olha só o texto, irmão, e tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, quem? Diga comigo, com os indivíduos. Foi que Paulo disse: não, vamos cruzar os braços e vamos deixar assim, para ver como é que fica. Não vamos criar problema não, porque eles vêm lá da Judeia, e é da igreja mãe, lá em Jerusalém, afinal de contas eles também estão defendendo a lei de Moisés, vamos deixar os irmãos aí, vamos deixar assim para ver como é que fica. Não, Paulo resolveram que esses dois quem? Paulo e Barnabé, e alguns outros irmãos da igreja de Antioquia, dentre eles, subisse a Jerusalém. Disse: não, vamos pedir o parecer, né? Vamos aos apóstolos lá em Jerusalém, ao presbitério da igreja de Jerusalém, os presbíteros, e vamos falar dessa questão, vamos apresentar, para que essas coisas sejam resolvidas. Nós precisamos de um parecer, a favor ou contra. Vamos ouvir o parecer dos apóstolos, do presbitério da igreja ali. Mas há um terceiro aspecto ainda, meus irmãos, que eu friso aqui, da controvérsia que estava havendo. E por que estava havendo? Diga assim comigo: insubmissão à liderança. E aí você já pode ouvir, já pode ter um vislumbre disso em conexão do texto de Atos 15, 1 e 2 com o versículo 24. Toda a igreja pode repetir comigo: 1, 2, 3. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, são os indivíduos, irmão, sem nenhuma vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Indivíduo é assim.
Alguns que saíram da Judéia. Irmão, é impressionante como isso é um quadro tão atual. Saíram sem autorização. Pastor, então, Zé, tem um obreiro aqui meu, que está aqui na cidade tal, no Rio Grande do Norte, às vezes no Pará, não sei aonde. Ele está pregando. O senhor conhece esse obreiro? O senhor ouviu falar. Aí ele não congrega com o senhor? Disse, não congrega não. Está com muitos anos que ele não congrega. Pois, pastor, ele está aqui com uma carta. Mas o senhor já viu a data? Disse, não, está com... É de 1999. Uma coisa assim, meus irmãos. É gente que sai sem autorização. E o que é pior, que às vezes inventa até uma carta. É o cão purinho. Insubmissão à liderança. Veja o que está acontecendo. Visto, sabemos que alguns que saíram dentre vós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transformando a vossa alma. Meus irmãos, submissão desleal é pior do que insubmissão declarada, para mim. Porque tem gente, pastor, eu estou com você, estou com o irmão, estou com o ministério, estou alinhado. Está nada, meu irmão. É só da boca para fora. Isso é submissão desleal. Para mim é pior do que insubmissão declarada. Porque em submissão declarada a gente já trata. Já pede o conselho, pede o parecer do Espírito Santo, do ministério, dos conselheiros. Mas, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui era o exercício de um ministério, do ministério do ensino, sem alinhamento com a igreja mãe, com a igreja sede em Jerusalém. Alinhamento sem autorização. O que é que acontece? Causa o que, irmãos? Perturbação. Transtorna a alma das pessoas. Não estão alinhados, meus irmãos. Às vezes é difícil, porque nós somos uma igreja só, uma igreja grande, mas uma igreja só. E por isso nós temos pregado repetidas vezes durante anos aqui sobre unidade, sobre este alinhamento, sobre clareza nas nossas coisas, sobre o foco na missão e assim por diante. Mas, meus irmãos, essas pessoas que insistem em andar assim, não somente perturbam, como transtorna a alma das pessoas, como acabam caindo num abismo, num poço sem fundo. E um abismo vai chamando outro abismo. É uma submissão desleal, porque a cada 6 meses, a cada uma vez por ano, aparece aqui, como que se eu vou bater o ponto, porque senão vão me disciplinar. É isso que eu chamo de submissão desleal. Não tem um glória a Deus aqui, eu quero dizer para os irmãos do culto online. E nem precisa não, diga só misericórdia. Então o que é que estava acontecendo? Diante daquela controvérsia, contenda, discussão, Paulo e Barnabé decidiram, meus irmãos, vamos tomar uma decisão. Vamos para Jerusalém, tomam alguns cooperadores, e nos seus corações eles assentaram. Vamos, é isso que eu presumo. Vamos buscar um parecer dos apóstolos para resolver o problema que está acontecendo em Antioquia. Veja o versículo 3 e o 4. Enviados, pois, veja que não eram os indivíduos não, foram enviados. Glória a Deus. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhado pela igreja. Eu acredito que aí ou o dinheiro acabou, porque vocês vão até as igrejas e lá o Senhor vai abençoar e vocês vão seguir o resto da viagem. Mas é só algo que eu presumo. Pela igreja atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. Meus irmãos, a distância é considerável. E narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. A igreja, meus irmãos, tinham crescido por todos os lados. Versículo 4. E tendo eles chegado em Jerusalém, foram mal recebidos. Irmãos? Foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Ministro com autorização é bem recebido. Glória a Deus.
Quem sai com carta é bem recebido. Quem sai autorizado é acolhido. A igreja pode dizer amém? Mas às vezes a gente está aqui no culto e a gente fica constrangido. Eu peço que os irmãos tenham misericórdia de mim, da irmã Janilda. Às vezes chega um irmão querido da igreja: ô pastor Antônio José, porque eu trouxe aqui um irmão, ele é levita da casa do Senhor, e é um homem que está cantando por todo canto. Qual é a igreja dele? A igreja de Jesus, Cristo de Jesus, não sei mais de quem, e um ministério que apareceu aí. Mas o homem é fogo puro. Irmão, não traga isso para cá não, pelo amor de Deus. Deixa esse indivíduo aí mesmo. Eu não sei nem quem é, eu sei lá o que é que vai aprontar aqui no púlpito. Tem hora que eu dou só o sinalzinho, o Ademar já tirou da internet, tirou do ar. Tem que tirar imediatamente, irmão. Não dá para ficar ao vivo. Irmã Janilda, só uma mulher de Deus, está cantando em todo canto. Quando a irmã chega, dá 3 assovios, corre para um lado, aí quer sair correndo com o microfone no meio do púlpito, aí no câmera não pega mais nada, uma confusão. Não, irmão, deixa esse indivíduo e essa indivídua também aí, como dizia o provérbio. Não venha para cá não, irmão. Traz carta, está autorizado. Qual é o nome do pastor dela? Qual é o nome do pastor dele? Canta, louva a Deus. Senão, nós vamos cantando aqui. Nós abrimos este culto e vamos ficando aqui com os harpas, louvando a Deus. E tem muita gente boa cantando aqui no nosso ministério. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. É aquela coisa, irmãos. Ou a gente vai transigir ou vai confrontar. O que é transigir? É você consentir, conciliar aqui, vamos deixar assim mesmo, não vamos mexer. Esse é o caminho da mediocridade. E muita gente não é liberta por causa disso. Conhece a verdade e a verdade o libertará. Às vezes a gente deixa de dizer e vai passando. Chega um momento que aí está complicado. E é melhor você confrontar. Confrontar é o caminho da libertação. É exortar com amor, mas é um caminho também arriscado. Você corre o risco que a pessoa fique ferida, que a pessoa fique magoada, que a pessoa não venha mais, que a pessoa não queira mais. Mas essas coisas têm que ser resolvidas. Precisa-se de um parecer para resolver o problema. Então eles poderiam transigir em vez de confrontar, mas Barnabé e Paulo e outros irmãos foram para Jerusalém buscar um parecer. E mesmo antes, irmãos, mesmo antes que o parecer fosse dado, lá eles já estão em Jerusalém. A igreja está acompanhando, diga assim: já estamos em Jerusalém. Mesmo antes que o parecer fosse dado, a oposição se levanta, o braço da oposição se levanta. Veja o versículo 5, você não vai se assustar com quem é que está se levantando. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido. Eles já haviam crido em Jesus, mas eles se insurgem, se levantam. Isso já na frente de Tiago, na frente de Pedro, do presbitério da igreja de Jerusalém, de Paulo e Barnabé, dos cooperadores que foram de Antioquia. E eles se levantam, se insurgem. Ele disse assim: não, senhor, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Eu estava pensando e meditando sobre isso, como toda, irmãos, insurreição, geralmente ela é gerada pela rebeldia e a deslealdade. Mas no caso dos fariseus, ainda podemos incluir mais um aqui: o legalismo. E você vê isso muito claramente do versículo 3 até o 5. Meus irmãos, o que estava acontecendo em Antioquia, na verdade, é parte de tudo que estava acontecendo desde os primórdios, desde Atos 1, por exemplo, quando a igreja do Senhor Jesus se reúne no cenáculo depois da ascensão do Senhor, glória a Deus. Naquele momento em que Pedro se reúne, se levanta, irmãos, enquanto esperamos a promessa do Pai, vamos definir quem vai ficar no lugar de Judas. E eles já começam a agir, já tinham demandas para poder serem resolvidas. Aí chega Atos 2, o poder do Espírito Santo emerge naquele cenáculo, glória a Deus.
eles são cheios do Espírito Santo, falam em outras línguas, peregrinos de muitas nações, mais de uma dezena de nações, quase 2 dezenas de nações, ouvem eles falar do Evangelho, das boas novas, em sua própria língua. E o discurso de Pedro se faz glorioso, ungido, mais de 3.000 almas se convertem. Ele diz: que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos, crede no Evangelho e seja batizado. E aí chegamos já em Atos capítulo 3, aí vemos Pedro e João entrando no templo Formosa, glória a Deus. Na mesma hora que eles iam chegando para a oração, ali 3 horas da tarde, era colocado um moço, conforme Atos 3, com mais de 40 anos, aliás Atos 4, mais de 40 anos, 4:20 se não me engano. Ele estava sendo colocado ali para pedir esmola, e ele pede a esmola, efetivamente, e Pedro e João dizem: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos, levanta-te e anda, em nome de Jesus. E ele se levanta sobre os seus pés, e aí, meus irmãos, você imagine, quem estava chegando no templo não conseguia acreditar, e ele glorificava a Deus, e diz o texto de Atos capítulo 3, que a alma dele se apegou com Pedro e João, imagine, e Pedro e João, e a notícia corre, que os indivíduos correm, irmão, crente anda devagar, mas os indivíduos correm muito. Já tinha indivíduo lá da Judéia, já estava em Antioquia, começaram na cidade, o aleijado levantou, o aleijado está glorificando a Deus, está no templo, ninguém sabe o que aconteceu, o templo foi enchendo, e Pedro fez o quê? O Deus de Abraão, por que vocês olham para nós, como se por nossa própria virtude tivéssemos feito esse homem andar? Não, isso aqui foi por causa de Jesus de Nazaré. Aí começa o Deus de Abraão, e vai pregando. Quando chega em Atos 3:19, irmãos, o que é que a gente faz? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim vem o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Não é assim? Atos 3:19, glória a Deus. E eles continuam pregando, e o tempo vai passando, e o dia já está declinando, e entramos no capítulo 4. E quando eles ainda estavam pregando, chegam os principais, e o texto de Atos 4 vai dizer que era Anás, era Caifás, era Alexandre, toda a família do sumo sacerdote, que era da aristocracia, era dos saduceus. E aí eles fizeram o quê? Como já está tarde, vocês vão passar a noite na cadeia. Prende Pedro e João. No outro dia, eles os chamam. Ele disse: com que autoridade, em nome de quem vocês estão pregando? Ele disse: olha, já que vocês estão perguntando, é em nome de Jesus de Nazaré, a quem vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou, e só aí não há outro nome que deva ser salvo. E aí os irmãos conhecem toda a história já do capítulo 4, e aí eles não sabiam o que fazer, porque eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus, apesar de serem homens indoutos, e os ameaçaram: olha, vamos soltar, vocês estão, mas não falem mais nesse nome. Eles vão para o cenáculo, e depois começam a orar, glória a Deus, o lugar da oração treme. Meus irmãos, chegamos no capítulo 5, glória a Deus, e aí todo aquele episódio de Ananias e Safira, e ali a igreja crescendo e prosperando. No capítulo 5, eles são presos novamente, glória a Deus, são presos novamente, e no outro dia mandaram buscar os discípulos para serem interrogados. Quando mandam buscar, o anjo do Senhor tinha ido na prisão, os tinha tirado da prisão, sem que ninguém visse, e eles disseram: olha, mande buscar lá os discípulos. Ele disse: não tem ninguém, as portas estão fechadas, mas eles não estão. Aí chegou um indivíduo, sempre tem uns indivíduos, que a Bíblia não diz nem o nome. Não, eles já estão pregando no templo, porque quando eles iam saindo, o anjo disse para eles, foi o tema da mensagem que eu preguei domingo à noite aqui, se os irmãos puderem depois vejam a mensagem desta vida. Olhe, vão ao templo e relate a todo o povo a mensagem desta vida. Oh, glória a Deus. Oh, meus irmãos, eu estou demorando aqui. Estamos no capítulo de número 5. Algo glorioso está acontecendo. Aí vem o capítulo 6, a necessidade da igreja já grande, de organizar-se, de cuidar das viúvas, de cuidar dos órfãos, e do ministério, e da palavra, e da oração, é a eleição
dos diáconos da igreja, e Prócoro e Pármenas, e Nicolau, Estevão e Filipe. Os irmãos se lembram, quando os apóstolos, não, nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. E aí veio todo o capítulo 6, nesse trabalho de organização, e o capítulo 7, aí nós temos um encontro com Estevão, que prega aquele sermão glorioso, e nós sabemos como depois dali ele vai ser martirizado, e no capítulo 8, nós já vamos encontrar Filipe, o diácono, o evangelista, alvoroçando toda a cidade de Samaria, impactando a apostasia, a magia. Pedro e João vêm para confirmar a fé dos irmãos, o batismo com o Espírito Santo, coisas gloriosas acontecendo. Chegamos no capítulo 9 de Atos, Saulo de Tarso, com carta para ir a Cesareia, perseguir e aprisionar os irmãos, tem um encontro com Jesus de Nazaré. E depois que ele vê aquela grande luz, ele diz: Saulo, Saulo, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E todos os irmãos sabem que dali em diante, como Ananias foi até a sua casa e ele foi curado, e depois aquele tempo em que ele foi levantado como um vaso precioso para sofrer também pelo nome do Senhor. Aí Atos 10 vem a história do centurião Cornélio, como o Senhor manda Pedro à casa dele, glória a Deus por divina revelação, e ele crê naquela palavra, recebe o Espírito Santo, é batizado com toda a sua casa. Aí vem o capítulo 11, onde todos os discípulos de Jesus são chamados pela primeira vez, de cristãos, glória a Deus. Capítulo 12, Pedro é tirado da prisão de forma milagrosa, glória a Deus também. E outros assuntos preciosos. Capítulo 13, a igreja de Antioquia, a igreja missionária. Capítulo 14, já Paulo em Cônio, Derbe e Listra, touros e grinaldas, todo aquele alvoroço, aqueles homens que andam alvoroçando o mundo, chegaram aqui, glória a Deus. E agora estamos no capítulo 15. A essas alturas, meus irmãos, no capítulo 15, as demandas do ministério da igreja, da obra missionária, os mártires, a perseguição política, eclesiástica também, diversos conflitos dentro da comunidade cristã quanto à lei de Moisés, em contraste com o evangelho, que era o que estava acontecendo naquele momento lá em Antioquia. Outros problemas levaram os apóstolos a tomar uma decisão. Que decisão? Vamos fazer um concílio. Glória a Deus. Vamos fazer um concílio para resolver todas essas pendências. Muitas vezes, irmãos queridos, igreja do Senhor, para resolver uma situação conflituosa, é necessário não só um parecer, mas vários. Na multidão dos conselheiros, tem sabedoria. Parece que ninguém conhece esse versículo, não acredita. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. E o Senhor, por sua graça, me fez perceber, nesse capítulo 15, pelo menos dos versículos 6 até o de número 34, 5 pareceres, dos quais eu vou me deter mais no parecer do Espírito Santo, glória a Deus, mas eu quero me referir aos demais. Então, cada um desses pareceres traz muita luz ao nosso coração, nos ensina bastante, nos orienta quanto à vida em comunidade, à vida em família, à vida como igreja do Senhor. Eu quero ressaltar especificamente aqui, pelo menos 5 desses pareceres, mas vamos analisar cada um deles. Primeiro, diga assim comigo, o parecer de Pedro. Parecer de Pedro. E aí nós precisamos ler alguns textos, Atos 15, 6 a 11. Os irmãos acompanham na tela, e nós lemos um pouco mais rápido, porque aqui, meus irmãos, nós estamos no concílio agora em Jerusalém. Eles estão agora presentes naquela reunião. Ali estão os apóstolos, as colunas da igreja, Pedro, Tiago, os demais, os presbíteros, Paulo, Barnabé presente, alguns irmãos que vieram de Antioquia, todos estão ali. Então veja versículos 6 até o 11.
Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Quando se tem a necessidade de um parecer, é porque tem uma questão. Havendo grande debate, parecer de homem assim, tem debate, tem questão. Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Pedro estava lembrando, vocês não esqueçam o que foi que aconteceu lá no dia de Pentecostes, etc, etc. Isso vocês já sabem, irmão. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, aos gentios, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha o parecer de Pedro. Pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, meus irmãos e minhas irmãs. Após aqui o parecer de Pedro, Paulo e Barnabé já tomam a palavra e dão testemunho. Não é o que o parecer do Paulo e do Barnabé, eles dão testemunho para concordar, corroborar com as palavras do parecer de Pedro. E eles dão testemunho de sinais, prodígios que Deus fizera por intermédio deles, para confirmar o parecer. Veja o versículo 12: e toda a multidão silenciou. Contra fatos, né, irmão? Não tem argumento. Deus está operando mesmo, Deus fez mesmo, Ele está batizando mesmo entre os gentios, está curando mesmo, o poder do evangelho é real. Eles dão testemunho, olha, tem sinal, tem prodígio, Deus fez isso por meio deles, entre os gentios, foi entre eles. Terminado o parecer de Pedro, nós estamos no concílio de Jerusalém, aí vem o parecer de Tiago, versículos 13 a 21, veja o parecer de Tiago. Oh, glória a Deus, é glorioso, meus irmãos. Depois que eles terminaram, Pedro deu o parecer, Paulo e Barnabé testemunho. Os irmãos estão acompanhando? Acho que mais didático do que isso é impossível, né, irmãos? Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai para minhas palavras. Ele chama a atenção. Expôs Simão, o irmão Pedro acabou de dar o parecer dele. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com o que Pedro diz as palavras dos profetas, como está escrito. Ele está citando Amós 9, 11 e 12. Olha o que é que Tiago vai. Eu vou buscar um fundamento bíblico. Está batendo bem direitinho com o que o irmão Pedro acabou de falar. Cumpridas estas coisas, aí entra a profecia: voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Aí Tiago dá o parecer dele: pelo que julgo, glória a Deus. É como se ele dissesse assim, escreva aí na ata, irmãzinho. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Glória a Deus. Mas, aí ele continuou com o parecer: escrever-lhes. Aí é por isso que vai a carta do concílio para Antioquia. Escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Meus irmãos, é preciso dizer que este Tiago aqui é o irmão de Jesus, o qual creu no Senhor após a sua ressurreição, e que Paulo lá em Gálatas 2:9, se não me engano,
o chama de uma das colunas da igreja, e que também Paulo se refere em 1 Coríntios 15, 7, que o Senhor também apareceu a ele em divina revelação, em uma ocasião especial. É esse Tiago aqui. Então, o Tiago estava ali, naquele concílio, trabalhando com os irmãos, eu acredito que presidindo, e ele apresenta, diz: olha, eu julgo que nós não vamos mais perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram. Atos 15 e 19. Então, Tiago e os delegados do concílio, eles trabalharam com um duplo princípio. Qual era o duplo princípio? Primeiro, era circuncisão não é mais necessário. E o segundo princípio, mas não precisa haver ofensa. É desnecessário ofender-se uns aos outros. Então, inclusive, Tiago, cita aqui Atos dos Apóstolos 15 a 18. É por isso que ele cita o profeta Amós, para apaziguar aqui a questão. Em outras palavras, era como se Tiago estivesse dizendo assim: tradição sim, vamos manter a tradição, tradicionalismo não. Eu lembro sempre de uma frase muito bonita de um filósofo cristão russo chamado Nikolai Berdiadev. Ele diz o seguinte: que a tradição é a fé viva dos que já morreram, e tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Eu achei isso fantástico e nunca esqueci. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Qual era a questão? A questão aqui, meus irmãos, assim resumindo melhor, os gentios recém-convertidos, segundo queriam os fariseus, teriam que aderir ou não à lei de Moisés e a outras traduções judaicas para serem salvos. Essa era a questão. Mas depois de Pedro, depois de Paulo, depois de Barnabé, depois de Tiago, todos fizeram uso da palavra aqui. Os líderes da igreja, ali no concílio, apoiaram aquela concepção, o parecer de Pedro, apoiaram a palavra que corroborou com o parecer de Pedro, de Paulo e de Barnabé, em que eles não precisariam mais seguir aquela tradição da circuncisão, não era essencial para a salvação. Então Tiago dá o seu parecer, e é como se ele mandasse mesmo o secretário do concílio consignar em ata: a circuncisão não é necessária. Diz Tiago 15, 19: pelo que julgo, não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Em outras palavras, Tiago estava dizendo assim: os gentios que creem em Jesus não precisam mais ser circuncidados, ou seja, eles não precisam mais se tornar judeus para ser salvos. Em outras palavras, quem entendeu diz amém. Mas os conservadores da igreja em Jerusalém, que eram liderados pelos fariseus, ficaram zangados. Atos 15, 5 diz que eles se insurgiram. Não, tenha que determinar, coloca aí na ata aí. Eles precisam se circuncidar. Por que que os fariseus ficaram tão revoltados? E os fariseus eram convertidos, irmãos, porque eles preferiam uma religião legalista em vez de uma religião baseada na fé e na liberdade que há em Cristo, como muita gente ainda prefere ainda hoje. Eu tenho um sonho muito grande, irmão, de ver um concílio desse realizado na nossa igreja. Eu sei que é um sonho quase impossível. É impossível porque não existe mais Paulo nem Barnabé. É complicado, porque de um lado do Brasil, quem usar o bigode está condenado ao fogo do inferno. Do outro lado, quem não usar é quem está. Então ninguém sabe. No outro canto, quem usar chapéu já está salvo. Quem não usar está condenado. Mas vamos parar por aqui, porque está na mídia. Pelo menos hoje eu tenho um sonho de falar desse desejo, glória a Deus, desse concílio. E eu estava meditando, irmão,
parece que existe algo de farisaico mesmo em cada um de nós. Podemos até errar inconscientemente ao apoiar tradições estruturais e rituais como demonstrações de obediência. É só uma demonstração de obediência. Eu não posso usar isso, tem que fazer assim, assim, assim. Mas a língua desse tamanho, coração inflamado, ignorante, bate na mulher, chuta todo mundo, grita, uns pecados ocultos, apronta 1001 coisa, mas a aparência, a tradição está dizendo, é um santo homem de Deus. É uma mulher de Deus, vai conviver um dia para você ver. Nossa igreja perdeu milhões, irmãos, milhões de membros por causa de assuntos relacionados com a tradição, tradicionalismo, que nunca foram tratados como deveriam ser. E não foram tratados porque nunca se fez um concílio para tratar disso. Sempre se bateu o martelo. O fariseu dali disse assim, o fariseu da acolá disse assim, e é assim. E os irmãos, sim senhor, sim senhor. E tudo oprimido, deprimido. Meu Jesus, vamos em frente na mensagem. Nós já falamos do parecer de Pedro, parecer de Tiago. Terceiro parecer, o parecer dos apóstolos, dos presbíteros e a concordância com a igreja lá em Jerusalém. Atos 15, 22 a 27. Então pareceu bem, olha só o parecer, irmãos. Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. E o que mais? Com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé, que já iam voltar para Antioquia. Foram com eles Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Notáveis por quê? Porque eram bem parecidos, eram aculturados, eram homens cheios do Espírito Santo, irmão. Escrevendo por mão deles, era gente saber escrever. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram, voltamos a Atos 15, 24, de entre nós, sem nenhuma autorização, eles justificam, irmãos, vocês tenham misericórdia, porque esse pessoal que chegou aí ensinando isso, não foi autorizado por nós não. Vocês vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, para os seus nos bem chegado e pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens. Irmão, interessante, o parecer dos homens, né? Tem acordo, tem questão, tem discussão, tem debate. Enviá-los a vós outros, com nossos amados, Barnabé e Paulo. Quem era Paulo, né? Agora é amado. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. A gente percebe aí, né, meus irmãos, claramente as características marcantes do parecer dos apóstolos, dos presbíteros, da igreja, e o parecer deles, da igreja ali, dos apóstolos, do presbitério da igreja, é o mesmo molde dos nossos pareceres, das nossas reuniões. Tem uma comissão, tira uma comissão para elaborar um parecer sobre essa questão. Isso é próprio nosso, das nossas reuniões. Então tem uma comissão, tem reunião, tem debate, versículo 7, tem reunião em comissão, versículo 6, Atos 15, tem acordo, Atos 15, 22, parecer por escrito, Atos 15, 23, eleição, Atos 15, 20, envio de mensageiros. Tudo isso é o parecer, o nosso parecer. Agora, meus irmãos, o quarto parecer. Diga comigo, o parecer do Espírito Santo. Quem precisa de um parecer do Espírito Santo para alguma questão, alguma causa? Todos aqui levantaram a mão. Nós precisamos do parecer do Espírito Santo todo dia. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum. O parecer do Espírito Santo é diferente do parecer dos homens. O parecer do Espírito Santo não é influenciado por emoções, nem por sentimentos, meus irmãos, nem tampouco por interesses pessoais, nem corporativos. O parecer do Espírito Santo é diferente. Ele não se guia pela aparência.
Samuel olhou assim: certamente o ungido do Senhor está diante de mim, é Eliabe. Aí o Senhor cochichou no ouvido dele: Samuel, você está vendo a aparência, teu parecer está equivocado, eu conheço o coração. Passaram-se todos os filhos de Jessé, disse assim: acabaram-se os jovens. Não, tem um meninozinho ruivo, ele está cuidando das ovelhas, mande chamar ele, que ninguém vai nem se sentar enquanto ele não chegar. Quando Davi ia entrando, fedendo a ovelha, deu tempo nem de se aprontar, que ele apontou: eis aí, ungido do Senhor. Samuel disse: meu Deus, é esse aí que eu vou ungir, é esse aí, Samuel. O parecer do Espírito Santo, meus irmãos, não seguia por aparência, cultura, capacidade, habilidade. O parecer do Espírito Santo, meus irmãos, tem como fundamento a palavra de Deus, é Ele. O parecer do Espírito Santo não se curva a estatuto, regimento interno, instituições humanas. O parecer do Espírito Santo, meus irmãos, ele dita a norma, glória a Deus, e depois que ele dá o parecer, a solução chega, o conflito acaba, glória a Deus, o assunto está encerrado. O parecer do Espírito Santo. Eu já vi reunião que não resolvia nunca, aí uma irmãzinha bem humildezinha do meio da igreja, era tanto do pastor, era tanto cardeal, era tanta gente, tanto presidente não sei de quê, aí levantou uma irmã simples do círculo de oração, chegou na frente do púlpito, nem poder subir podia, ela levantou-se, apontou para um e para outro: assim diz o Senhor, homem, desce, sabes o que tem feito, desce antes que seja tarde. Aí o irmão: mas como, de onde saiu aquela mulher? Com que autoridade? E eis que vai ser assim, e assim diz o Senhor. E o pastor, o presidente da reunião, tira os óculos, fala Senhor, fala Senhor, e o Senhor continuou a falar. Depois que a irmã deu o parecer do Espírito Santo, voltou, a reunião acabou. Não tinha mais conflito, o martelo estava batido, o assunto estava encerrado. Mas aquela mulher não saiu do lugar dela na força da carne, não, irmão. Era tanta glória, era tanto poder de Deus na vida dela. O parecer era do Espírito Santo e não tinha dúvida. E pareceu bem ao Espírito Santo. Quem ia resolver aquela questão não era nenhum dos presbíteros, nenhum dos pastores, era uma serva do Senhor simples, cheia da autoridade e do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, vejamos algumas características. Quem aguenta mais 5 minutos de mensagem? Vamos ver algumas características aqui do parecer do Espírito Santo lá no concílio de Jerusalém. Veja algumas características, eu anotei aqui só 7, mas rapidamente passamos. Primeira característica, diga-se comigo: não impõe fardos desnecessários. Se um dia o Espírito Santo lhe der um parecer e impor um fardo, pode ter certeza, não foi o Espírito Santo. Eis que assim diz o Senhor. Como um dia eu já, meus irmãos, isso às vezes atribula a gente. Apareceu um vaso numa consagração que eu estava, ele disse assim, foi para um irmão que tinha umas coisinhas lá no interior, e disse assim: meu servo, é isso que eu te digo, dá uma ovelha das tuas para a tua serva, pois o vaso está precisando. Não vejo que o Espírito Santo não fala uma coisa dessa. Mas eu não vou contar a história não. O Espírito Santo, irmãos, uma das características é não impor fardo necessário. Na verdade, olha o que diz o parecer: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ora, quando parece bem ao Espírito Santo, parece bem a nós. Tem irmãos que às vezes se revoltam porque ele quer que o parecer dele prevaleça. O melhor parecer é o do Espírito Santo, não é o seu. Mas quando parece bem ao Espírito Santo, se aquiete, se acalme. Parece bem também a você, ainda que isso lhe contriste.
fardos desnecessários. Meus irmãos, aqui nós estamos falando dos encargos da lei, aquela lei que Jesus combateu com os fariseus, ali em Mateus 23, vocês são hipócritas, vocês estão colocando fardos tão pesados sobre os ombros das pessoas, que vocês não podem nem mover, nem com o dedo, vocês são cruéis. E o Senhor estava falando, meus irmãos, nós estamos falando, por exemplo, do Talmud, com 318 preceitos. As pessoas, os judeus não podiam nem sair de casa. Se você chegar, você não pode tocar em imundo, você não pode pegar em ninguém, você tem que lavar as mãos, tem que lavar os pés, faça isso. Eram 318 preceitos só no Targum de Jonas, só no Talmud. Meu Deus, ainda tinha um Targum de Jonas, e as leis que eles inventavam a cada dia. Sem falar da lei de Moisés. É como algumas comunidades evangélicas que tem por aí. Tem verdadeiros catecismos, as pessoas não podem nem se mexer. Há um exército de fiscalizadores de conduta que vão de um lado para o outro e olham o que você está fazendo, e ainda mais agora, quando está tudo exposto. Isso é muito triste. Impõem fardos desnecessários. Essa é a primeira característica do parecer do Espírito Santo. Não impõe fardos desnecessários. Levante sua mão comigo e diga assim: para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Não estou falando de libertinagem, estou falando de liberdade plena. A lei perfeita da liberdade, como está em Tiago. Segunda característica do parecer do Espírito Santo: distingue coisas essenciais de coisas superficiais. Pastor, vai estar na palavra, veja aí, Atos 15 e 28, a última parte, a parte C do versículo, diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor mais encargo algum, além destas coisas essenciais. Meus irmãos, tem muita superficialidade. Boa parte dos nossos irmãos são rasos, porque não querem cavar, não querem ir mais fundo. E quem fica na areia, vê um vendaval e leva a casa. Tem que estar fundado na rocha. E para fundar na rocha, tem que cavar, pegar a picareta da oração, a pá da humildade, e ir lá nas profundezas. Coisas essenciais. Tem muita coisa superficial. Às vezes até mesmo nos nossos encontros. Nós estamos falando de coisas essenciais, estamos falando de comunhão. É essencial, não, irmão, comunhão? Pregação da palavra é essencial? Sim ou não? Oração é essencial? Poder de Deus é essencial? A lei perfeita do amor de Deus é essencial? Adoração é essencial? Serviço é essencial? Então levante a sua mão e agradeça a Deus, porque o Senhor, pelo seu Espírito Santo, já nos deu o parecer. Isso é que é essencial. Mas eles estavam perguntando. O parecer do conselho disse assim: olha, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não impor mais, não encargo. Mas ainda tem uma terceira característica do parecer do Espírito Santo. Diga assim comigo: define. Vamos dizer bem bonito, irmãos, 1, 2, 3. Define exigências e deveres. Atos 15, 29. Olha o que está escrito: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, olha o parecer, se vos guardardes. E ele diz assim: saúde. O que era que esse parecer estava trazendo à luz? Ele estava trazendo à luz a realidade da comunidade social em que eles viviam. Era uma comunidade cercada de ídolos, cercada de templos de adoração, onde nos rituais de adoração dos templos pagãos, as pessoas bebiam inclusive sangue de animais, se prostravam diante dos ídolos. As relações sexuais, elas eram uma prática comum na liturgia daqueles cultos pagãos. E o parecer do Espírito Santo: meus irmãos, se abstenham destas coisas. Adultério, fornicação. Pareceu bem ao Espírito Santo. E Paulo depois vai falar sobre tudo isso naquelas listas que ele fala sobre a questão ética e moral. Fugir
da idolatria, fugir da prostituição. E isso nos toca profundamente, meus irmãos. A igreja do Senhor tem exigências, tem deveres. Ministério tem exigências e tem deveres. Não, pastor, eu não dou satisfação a ninguém. Então você está errado. Porque nós temos que dar satisfação primeiramente a Deus. Satisfação ao ministério. Satisfação à causa que nós abraçamos. A responsabilidade que nós temos. Tem exigências e tem deveres. Quem concorda diz amém, meus irmãos? Não é aquela igreja que um certo pregador nacional disse: na minha igreja é proibido proibir. Então essa igreja não vive o evangelho, porque o evangelho tem exigências e tem proibições. Não é proibições legalistas, não é exigência de homem não, porque tem o parecer do Espírito Santo para dizer a você. Pergunte a qualquer uma das senhoras crentes que estão aqui, qualquer uma dessas irmãs que estão aqui, eu ouso dizer isso, se elas têm coragem de ir numa piscina pública, com o traje de banho mais indecente que tem. Pergunte se elas têm coragem de ir. Por quê? Porque elas não têm. Porque o Espírito Santo disse: minha serva, você não vai nem se sentir bem. O tempo passa, quando você usava algumas coisas no passado, aí lá na frente você é cheio do Espírito Santo, aí você encontra alguém usando aquilo que você usava. Aí disse: Espírito Santo, tenha misericórdia de mim, como é que eu usava uma roupa dessa? É ou não é verdade? Mas como é que eu gostava de um negócio desse? Por que você não gosta mais? É porque pareceu bem ao Espírito Santo que você não usasse mais isso, que você não frequentasse mais aqueles lugares, que você não se acompanhasse mais com aquelas pessoas. Pareceu bem ao Espírito Santo, e porque pareceu bem a ele, pareceu bem também a você. Estamos terminando, meus irmãos, os músicos vão chegando aqui. Olha, meus irmãos, nós estamos já aqui na quarta característica do parecer do Espírito Santo. O parecer do Espírito Santo reúne a igreja para celebrar a unidade. 15:30 diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Oh, meus irmãos, reuniu uma comunidade quando tinha contenda, quando tinha discussão, o clima estava pesado, as pessoas não estavam se entendendo. Mas quando chegou o parecer do Espírito Santo, os irmãos se reuniram, celebraram ao Senhor, celebraram a unidade. Diga assim comigo: a unidade é o cerne da missão. Ou então, como Francis Chan diz no seu precioso livro, né? A unidade é o subproduto da missão. Glória a Deus. A unidade é o subproduto da missão. O parecer do Espírito Santo produz alegria e conforto. É o penúltimo. Toda a igreja pode dizer comigo: o parecer do Espírito Santo produz alegria e conforto. Olha o que diz, eles estão com a carta na mão, irmãos. Quando leram a carta do concílio, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. É muito diferente do parecer dos homens. Em algumas reuniões que eu já assisti, meu Deus, não quero nem lembrar. Quando vai dar o parecer, pastor Messias, vamos ler a ata. Quando chega assim, no quarto parágrafo, o irmão diz: não, uma parte, eles cortam o microfone dele, miserável, não corta meu microfone, uma confusão, o inferno desce e ninguém se entende. Aí o segurança chega, o irmão precisa, retira o irmão, venha me tirar. Meu Jesus. Aí o Espírito Santo já saiu faz tempo daquela reunião, porque é parecer de homem, irmão, não é do Espírito Santo. Parecer do Espírito Santo traz alegria e conforto, glória a Deus. Traz ou não traz, meus irmãos? Você está atribulado, passando tanta luta, mas quando você ouve uma palavra do Espírito Santo, a alegria chega no meio das trevas, no meio da luta. Sexta, penúltima característica que o Senhor me revelou, Atos 15:32. O parecer do Espírito Santo inspira a voz profética para consolar, edificar e fortalecer.
Pastor, está isso aí? Está. Leia comigo o texto. Judas e Silas, que o Barsabás, que eram também profetas. Aqui é aqueles profetas que profetizam na casa do Senhor, não é só do monte não. Gente que nem congrega em canto nenhum, são os profetas de aluguel. E quanto mais cesta básica levar para ele, mais profecia boa ele dá. O parecer do Espírito Santo inspira a voz profética para consolar, edificar e fortalecer. Judas e Silas, que eram também profetas, olha o que diz o texto. A igreja pode repetir comigo? Consolaram os irmãos com muitos conselhos. Olha a edificação. E os fortaleceram. Glória a Deus. E por último, o sétimo parecer do Espírito Santo. Meus irmãos, como é maravilhoso. O parecer do Espírito Santo nos livra da pressa e do ativismo. Queria até pedir à igreja para ficar em pé agora, porque talvez alguém esteja com pressa de ir embora. Tenha paciência, hoje é dia do jogo do Brasil, mas se liga aqui, pelo amor de Deus. A igreja pode repetir comigo, diga assim: o parecer do Espírito Santo. Vamos dizer mais alto, meus irmãos. O parecer do Espírito Santo nos livra da pressa e do ativismo. Pastor, onde é que está isso? Olha aí o versículo 33. Tendo se demorado ali, quem demorou ali, irmão? O Silas, que tinha que voltar para Jerusalém, o Barsabás e outros irmãos. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para aos que os enviaram. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui, mas a maioria de nós está preocupado. Meu Deus, como é chegar em casa da rua, fazer assim, porque amanhã a cabeça está a 1000 por hora. O irmão nem assistiu o culto direito, preocupado. E às vezes eu estou sem nenhum tostão no bolso, sei nem como eu vou voltar. Deus vai providenciar uma carona aí. Preocupação não falta. É um corre-corre tão grande. A cabeça da gente anda a 1000 por hora. Todo mundo tem uma palavra só: irmão, eu estou muito ocupado, é muita luta, é muita luta, é muita luta. Todo mundo está apressado. A gente está tão apressado que está orando pouco, está lendo a palavra pouco, está meditando pouco, está vindo à igreja pouco. E esquece que está precisando dar um tempo para Deus, tempo para si mesmo, para você cuidar um pouco de você. Tempo para a sua família. Oh, glória a Deus. Um tempo para descansar. A mente não para um só minuto. Todo mundo nas carreiras. A gente está precisando de um parecer do Espírito Santo, sabe, meus irmãos? Como Deus quer, irmãos, trazer para nós um ambiente comunitário de fé, a igreja, cheio de paz, glória a Deus. Tem muita gente aí agonizando nesse vazio, irmãos, do ativismo. É gente correndo. Tem irmão que pega o carro, parece que vai esbarrar, vai quebrar e tudo. Irmão, por isso vai com essa carreira, não, tem que chegar logo, porque não, pelo amor de Deus. Vá com calma aí. Vamos dizer para quem está ao nosso lado: vá com calma. Vá com calma. Eu já fui. Janilda me ajuda muito, essa assim: São Zé, pelo amor de Deus, vá com mais calma. Não, porque já são tão hora que está faltando 2 minutos, que está faltando 3. Vamos, pelo amor de Deus. A gente se preocupa tanto. Não, porque eu não posso atrasar 1 minuto. Realmente a gente tem que chegar mesmo na hora. Nós estamos falando, meus irmãos, que às vezes é uma coisa que se torna algo que nos manieta, que nos oprime. As pessoas estão apressadas, está todo mundo agoniado. Enquanto eu estou falando, talvez tenha irmãos: pastor, termine logo, pelo amor de Deus.
E tem muita gente agonizando nesse vazio de um ativismo. É muita festa, é muita coisa, é muita cruzada, é muita reunião, é muito ensaio, é muita farda, é muita camisa, é muita coisa, é reunião, é não sei mal o quê, e os irmãos, e a feijoada, irmão, e tem irmãos que não, pastor, eu quero entregar a congregação, estou estourado, estou deprimido, só pode, desse jeito. Não tem mais tempo para a família, e quem tem filho adolescente, criança, não pode ser mais dirigente de congregação, porque não está podendo se organizar. Porque a gente diz, meus irmãos, precisa de um dia para você descansar. Não, mas irmão, não posso faltar não, porque tem assim, não, irmão, não posso faltar, você não pode faltar, e vai chegar um momento que você não está, e Jesus já botou outro, e você já foi para o céu. Ou então está lá doente, arriado. Não é melhor você se ajeitar não, parar com essa pressa, porque já tem uma pessoa de reserva para o seu lugar. Mas as pessoas estão apressadas. Não tem nem paz, irmãos. Quantos querem viver esse ambiente assim marcado pela presença do Espírito Santo? Quem entendeu o parecer do Espírito Santo hoje para a sua vida, meus irmãos? Pastor, e o parecer, o quinto que o senhor falou? Não vou falar. É o parecer de Silas, capítulo 15, versículo 34. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Se pareceu bem a ele permanecer, quem é que não quer dar um parecer desse? Eu vou ficar aqui. Deus abençoando, operando, não tem mais fariseu para perturbar, os indivíduos já foram embora, não tem mais circuncisão, eu vou dar glória a Deus aqui, eu já estou indo com Paulo na primeira viagem aí, glória a Deus, eu já estou indo com Paulo. Qual é o seu parecer? Vamos ler todos juntos uma conclusão, bem simples que o Senhor trouxe ao meu coração. Vamos ler todos juntos a uma só voz, 1, 2, 3. Que o Senhor nos ajude a priorizar o parecer do Espírito Santo, antes de darmos o nosso parecer sobre qualquer assunto. Busquemos o parecer do Espírito Santo e ouçamos o que Ele tem a dizer, até que possamos chegar à mesma conclusão dos membros do Concílio de Jerusalém. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Vamos terminar cantando um hino bonito, Josenias. Se alguém precisa de um parecer urgente, aquela causa que você sabe que não tem como você resolver, nem você sabe como resolver, aquela situação talvez irremediável, que você não pode mais nem esperar, você precisa do parecer do Espírito Santo. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você quiser vir à frente, venha. O Senhor é o nosso ajudador. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É sua mão quem me conduz, por enfermidade sobre a cruz. Toda a igreja, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. tu me compraste Sobre a cruz, reve-me tudo, meu Jesus. acho prazer em Aleluia. te servir. Descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, todo me faz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus.
A igreja levanta aqui as mãos para o altar. Meus irmãos.